Ei, me fala uma coisa. Você sabe a diferença entre sexo e sexualidade? Será que foi Deus realmente que criou essas duas coisas? Será que o pecado afetou tanto o sexo quanto a sexualidade? Essas e outras coisas serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Raça Humana ou a Queda da Raça Humana. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo no nosso canal, aqui do lado tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Clica nele, faça a sua inscrição. E não esqueça também de ativar o sininho. Por quê? Porque tudo aquilo que eu posto vocês recebem em primeira mão. E não deixe também de fazer aquele comentário, de curtir essa aula e de compartilhar. Maravilha? E não esqueça também de entrar no nosso Telegram. Eu agradeço a todos que já entraram no meu Telegram. O link dele está aqui. Clica no Telegram que nós vamos bater um papo lá também. Maravilha? Lição de número 6, que tem como título A Sexualidade Humana. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 12. Hoje nós vamos falar sobre a sexualidade. Querido, presta atenção. Vocês precisam deixar muito bem claro que existe sim diferença entre sexo e sexualidade. Eu já dei uma aula sobre isso uma vez e vou repetir. Existe diferença entre sexo e sexualidade. O autor, ele aborda o sexo e a sexualidade, mas ele não explica nessa lição o que é sexualidade. Eu vou explicar aqui o que é a sexualidade. Então esse é um tema difícil, é um tema que vai trazer vergonha, tá? Para muitas pessoas, porque falar de sexo e sexualidade uma igreja é um tabu, porque a gente pensa que é pecado, a gente fica meio constrangido em falar desse assunto nas igrejas. Aí o mundo vem e ensina diferente para os nossos filhos, tá? Ensina diferente para as nossas para a igreja, enfim. Ou seja, o que nós aprendemos vem de pessoas que estão lá fora e nós deveríamos falar isso à luz da palavra de Deus. E justamente essa aula veio justamente encaixar, vai tirar muitas dúvidas suas e dos seus alunos. Então prepara, porque a gente tem muito para aprender nessa videoaula. Lição de... na introdução, eu preciso mostrar para vocês duas coisas, tá? A primeira eu já mostrei que existe sim a diferença entre sexo e sexualidade. Uma outra coisa que você precisa já deixar muito bem claro para os seus alunos é o seguinte, que o sexo é uma criação divina. É sim, o sexo é uma criação divina. E o que é sexo, Fábio? Daqui um pouco a gente vai ver isso. E você precisa entender também que a sexualidade foi colocada no ser humano, foi colocada dentro de você. E preste atenção, e cada ser humano ele vai demonstrar, tá? A sexualidade de forma diferente. Ou seja, nem todo ser humano, tá? Ele vai ser sensual, vamos dizer assim, do mesmo jeito. Cada pessoa é sensual dentro do seu perfil. Nossa, Fábio, mas isso é pecado? Pecado não, meu irmão. A sexualidade está dentro de cada um. Daqui um pouco a gente vamos observar esse fato. Ponto 1, tópico 1. Deus criou apenas dois sexos. Tópico 1. A definição de sexo. Querido, preste atenção. O que é sexo? O autor definiu muito bem. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que sexo está ligado à estrutura biológica. E sexo não está ligado a um estado comportamental, tá? Então vamos para a prática? Quando o médico vai fazer um ultrassom de uma mulher, o médico vê o pipizinho, tá? Vê o órgão genital masculino. Ele fala para a mãe, é um menino.
é um homem, tá? Aí o médico tá lá procurando o sexo da criança, ele observa que não tem um pipizinho, lá tem um órgão genital feminino. Ele olha para os pais e diz: não é homem, é uma menina, é uma mulher. Então preste atenção, o sexo macho e fêmea não está ligado a um estado comportamental, mas está ligado sim a uma estrutura biológica. O ser humano nasce, eu vou repetir, o ser humano nasce homem, o ser humano nasce mulher. A estrutura biológica já vem no ser humano. Então, o que define, tá, o sexo masculino e feminino não está no estado comportamental, porque a ideologia do gênero vem justamente falar isso. Não, eu não posso definir o que é homem e o que é mulher. O ser humano, ao se autodescobrir, ele vai identificar se ele é um homem e uma mulher. Ou seja, é opcional, não é opcional. O ser humano nasce assim. Então, verdade é que a própria estrutura óssea de uma mulher é diferente de um homem. Então, eu volto a repetir. O sexo está ligado à estrutura biológica e não ao estado comportamental. Maravilhas? Vamos lá. Lição ponto 2, né? Ponto 2. Deus criou o sexo. Querido, nesse ponto, nós precisamos deixar uma coisa muito bem clara. O pecado de Adão não foi o ato sexual, tá? Por muito tempo, ou algumas pessoas ainda pensam, tá, que o pecado de Adão foi o ato sexual, tá? Eu sei que a palavra sexo pode determinar a estrutura física do ser humano, homem como mulher, ou também o ato de uma conjunção carnal, se dá o nome também de sexo, tá? Sabia que as pessoas podem fazer sexo sem ter sexualidade? Sim. Por exemplo, uma mulher que é estuprada, tá? Fizeram sexo, mas ela não foi sensual, não teve sexualidade, ok? Vocês começou a entender já que existe então a diferença entre sexo e sexualidade, maravilha? Mas eu vou aprofundar daqui um pouco sobre isso. Voltando aqui, você precisa entender que o pecado de Adão não foi o ato sexual, porque o ato sexual ou o sexo, a conjunção carnal, ela foi uma criação divina. E por que Deus criou a conjunção carnal? Primeiro motivo, para procriação. Então, se ele cria com um objetivo, esse objetivo não pode ser então pecaminoso. Então, o pecado de Adão está longe, tá, de ser uma conjunção carnal que nós chamamos de ato sexual. Maravilha? Ponto de número 3, os dois sexos. Gênesis capítulo 1, verso 27. E Deus faz o ser humano conforme a sua imagem e a sua semelhança. Aí ele usa essa palavra, a expressão macho e fêmea. Sabe o que ele está querendo dizer aí? Eu estou fazendo um homem e uma mulher. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a palavra homem em hebraico é ish. E a palavra mulher é Ishá. Mas em Gênesis 1:27 ele não usa a palavra ish, Ishá. Ele usa duas palavras. Ele usa a palavra zahar para homem e usa a palavra nekvá para mulher. Sabe o que ele está querendo dizer em Gênesis 1, verso 27? Leva essa para a classe, que isso é fenomenal. Eu estou criando a masculinidade, estou criando o feminismo. Ou seja, eu estou criando o masculino e o feminino aqui. Vem comigo. Aqui ele está criando a sexualidade. Ou seja, o homem vai ser sensual de uma forma e a mulher vai ser sensual de uma outra forma. Ou seja, aqui ele não está criando sexo. O que é sexo? Não é estado comportamental, está ligado à estrutura biológica. Isso ele cria quando ele forma o homem do pó da terra. Lembra? Ele formando o homem do pó da terra, ele amassando e fazendo o ser humano. E depois ele faz a conexão
da matéria com o espiritual, que é o Rua, eu já expliquei isso para vocês. Ele cria ali a estrutura, ele está criando ali, ele cria o pênis, ele cria a vagina da mulher. Ele vai criando a mulher e o homem diferente um do outro na sua estrutura biológica. Aqui, em Gênesis 1, verso 27, ele está colocando a sexualidade, porque ele não usa mais a palavra ish para homem, mas para o homem agora ele está usando a palavra zahar. O que significa? Masculinidade, sexualidade masculina. Na mulher ele não cria mais a Ishá, ele faz agora a Nekivá, ou seja, a mulher sendo sensual, ou seja, a sexualidade da mulher. Vocês conseguirem entender aqui agora? Isso é fantástico, querido. Isso é fantástico. Tudo isso você pode muito bem se aprofundando fazendo um curso de introdução ao hebraico bíblico. Eu vou fazer o seguinte. Daqui uns dias eu vou fazer um novo lançamento do meu curso de introdução ao hebraico bíblico e você vai poder aproveitar numa promoção imperdível que eu vou fazer aqui para vocês. Maravilha? Aguenta um pouquinho aí, tá? Tópico segundo, objetivo da sexualidade humana. 3 objetivos, procriação, ato conjugal e a glória de Deus. Querido, nesses 3 pontos, eu senti um pouco da falta da explicação mais técnica ou mais prática, vamos dizer assim, da sexualidade. E eu vou fazer isso aqui, tá? O sexo vocês já entenderam, é a estrutura biológica. Você olha e diz, é homem, é mulher. Ok? É a biologia, é a estrutura, é a genética que vai falar isso daí, ok? É o órgão genital, ok? Tá? Tem uma doutora aí na internet, tem muitas pessoas na internet que dizendo que você não pode falar que é homem ou mulher simplesmente pelo seu órgão genital. Isso é antibíblico, tá? Isso é modernidade, é uma tendência da modernidade, mas nós não podemos nos aplacar, nos fugir daquilo que Deus criou. Mas o que é sexualidade? Querido, deixa eu te dizer. Sexualidade está ligado ao ser humano, tá? O que é a sexualidade? A sexualidade, já dizia alguns mestres, que está em todo o corpo do ser humano, tá? O que é a sexualidade? São pontos do seu corpo ou o seu corpo inteiro que chama a atenção, que exala uma beleza, ok? A sexualidade pode ser também uma parte do seu corpo aonde você é tocada, você sente prazer. Tá? Por isso que eu estou dizendo que a sexualidade do ser humano ela é individual. Nem todo ser humano ele sente sexualidade ou ele exala a sexualidade no mesmo lugar. Tá? Freud vai dizer que a sexualidade está por todo o corpo do ser humano. É por isso que no ato sexual, por exemplo, as mulheres, geralmente são as mulheres, ela sente prazeres em partes diferentes do seu corpo. Quando ela é tocada em determinadas partes, ela sente mais prazer do que em outras partes, ou seja, isso varia de pessoa para pessoa. Então o que é a sexualidade? É onde você é tocada e você sente prazer. Então por isso, alguns vão dizer que a sexualidade está no cabelo. Está no cabelo, está num olhar. Às vezes você diz, nossa, aquele cara me jogou um olhar assim, um olhar 24, um olhar assim, meio... Ou seja, a sexualidade está nele. A sexualidade às vezes está no tom da voz. Não existe aquele locutor que ele fala assim e você fala, nossa, que voz. Ou aquela mulher que fala e você fica encantada simplesmente pelo ato da fala dele. Freud vai dizer que às vezes a sexualidade está na fala, está no olhar, está no andado de um homem ou de uma mulher. Às vezes a sexualidade está num cruzar das pernas, tá? Ou seja, aí existe o quê? A depravação da sexualidade. Eu não estou ainda falando sobre a depravação na sexualidade. Eu não estou falando sobre a depravação no sexo.
Ou seja, eu não estou falando da depravação, eu não estou falando na interferência do pecado, eu estou falando na originalidade. Foi isso que Deus criou. Ele criou Ishi e a Isha, homem e mulher. Ele cria o Ishi, o homem. E no Ishi ele cria o Zahar, que é a sexualidade masculina. Ele cria a Isha, ou a Isha, a mulher. E na mulher, depois que ele cria a Isha, ele cria a Nekivá, ou seja, é a sexualidade feminina. Isso é bom, é agradável, foi Deus que criou. O problema é que o pecado vem e o pecado deprava isso. O pecado deturba a beleza do homem e da mulher no seu estado original. E aí ele deprava, ele muda a originalidade. Maravilha? Conseguiram entender a ideia? Tá? Ponto de número... Porque eu não vou comentar sobre a união conjugal porque você já entende que sexo fora do casamento é pecado. Pronto. Não existe. O ponto 1 que ele fala sobre a procriação, eu acho que é questionável, porque nesse ponto ele entende, ele está falando sobre o sexo e não sobre a sexualidade. Porque uma das ideias do sexo é a procriação. Uma outra ideia do sexo é o ato conjugal, tá? E o outro é a glória de Deus, tá bom? Tópico 3º, distorções da sexualidade. Primeiro, a fornicação, tá? Para mim, a fornicação não entra na distorção da sexualidade, entra na distorção do ato conjugal, ou seja, do sexo. O que é fornicação? O sexo, o ato conjugal antes do casamento. Isso que é a depravação ou a deformação. O pecado interfere justamente nisso. Ele provoca que pessoas antes do casamento, o casamento da legalidade, tá, a um ato conjugal. Os jovens hoje estão aprontando com muito mais frequência do que aprontava hoje. Tá? Então isso é um alerta. Nós precisamos tomar muito cuidado porque não se prega tanto mais sobre o pecado. Não se prega mais sobre a volta de Jesus. Como as pregações de autoajuda, de sentimentalismo tá dominando a internet, a molecada pronta, não tem mais a consciência do pecado, porque não tem alguém para apontar o dedo e dizer ainda é pecado. Aí entra essas molecadinhas da vida, entra esse pessoalzinho da internet com palavrinhas bonitas, né? Com palavrinhas bem faladas, pessoas chorando, né? Que Jesus ainda está contigo. E a pessoa para, vê aquilo, se sensibiliza, o pecado não é mais confrontado, tá? E isso é um perigo muito grande. O pecado precisa ainda ser confrontado. Ponto 2, o adultério. Eu tenho uma videoaula só sobre o adultério, tá? Para mim, o que é o adultério? O adultério vocês estão cansados de saber, mas no meu ponto de vista, ele é um ato de covardia. Tá? Ele é um ato de covardia. Eu disse uma vez, uma irmã ficou brava comigo, mas eu vou voltar a repetir. A Bíblia proíbe, não é que a Bíblia, ela diz que você não pode fazer isso. Tá? A Bíblia proíbe o adultério, ela proíbe esse tipo de pecado. Se você tem essa vontade, se você quer fazer isso, não é a melhor coisa, mas é muito mais sensato da sua parte você chegar e acabar o relacionamento do que você trair. Fábio, mas você está pregando sobre quebra de relacionamento negativo. Eu não estou falando sobre quebra de relacionamento. A Bíblia não fala sobre isso também. Aí você pode estar pensando, nossa, o pastor Fábio está pregando um absurdo, uma heresia. Não estou pregando absurdo, não estou pregando a heresia. A Bíblia não aprova o divórcio. Ah, mas a Bíblia está escrito sobre divórcio. Mas claro, o divórcio nada mais não é uma criação divina, tá? É uma criação, presta atenção, para tentar minimizar o sofrimento de alguém. O divórcio ele foi criado por falta de perdão. O divórcio foi criado por falta de sensibilidade humana. O divórcio foi criado por falta de graça. O divórcio só existe porque existe pessoas que não têm mais a sensibilidade. E com a evolução, com o crescimento do pecado, é muito fácil hoje, então, a palavra divórcio. Então a Bíblia não aprova o divórcio.
Eu quero que vocês entendam muito bem claro isso. Mas se você já está num ato pecaminoso, se o pecado já dominou a sua mente, é muito mais interessante você chegar e acabar com isso do que você trair. Porque pergunta para qualquer mulher se ela deseja ser traída. Vai doer menos nela de acabar o relacionamento e depois você fazer isso, você sai com quem você quiser, do que você estar com a pessoa e você trair essa pessoa. Porque quando ela descobrir, o mundo dela vai acabar. Ela vai ficar com aquilo na cabeça: eu fui traída. Eu fui traída. Então isso é péssimo. Eu não estou pregando, pelo amor de Deus, quero que vocês entendam isso. Eu não estou ensinando esse tipo de ato. O que eu estou querendo dizer é que o adultério, ele é um ato de covardia. Quem adultéria é um covarde. Porque ele está apunhalando a pessoa pelas costas. Ponto de número 3, o homossexualismo, tá? O homossexualismo nós já entendemos que é pecado. Eu vou fazer a minha opinião, você pode não concordar. O maior problema do homossexualismo, no meu ponto de vista, é o preconceito que nós ainda temos com pessoas, tá? Que praticam a prática do homossexualismo, tá? Eu não vou me aprofundar no assunto. Eu tenho um vídeo específico em que eu comento sobre isso, tá? A Bíblia proíbe a prática do homossexualismo, tá? Como tem pessoas que estão dentro da igreja, olha o que eu vou te dizer. A pessoa tem vira e mexe, o diabo atenta a ele, tá? Porque nós somos tentados em fraquezas nossas. Cada um tem uma fraqueza. Tem pessoas que é tentada a beber, a fumar, a trair, a mulherada, a pornografia. E tem pessoas que eles são tentadas ao homossexualismo. Um pastor, ele me mandou uma mensagem um dia e por e-mail, falando justamente sobre isso. Ele é um pastor casado, mas ele tem esse desejo, essa atração por outro homem. Ele luta com isso. E eu vou condenar ele porque tem muitos que nos assistem, homens, que não aguentam ver um rabo de saia. E qual a diferença de um homem que não aguenta ver um outro homem e de um homem que não aguenta ver uma outra mulher? Existe diferença de pecado? Se você sair com uma outra mulher sendo casado, é menos pecaminoso do que você, homem casado, sair com outro homem? Qual a diferença desses dois tipos de pecado? Nenhum. Todos afetam a santidade de Deus. O que eu quero que vocês entendam é justamente sobre isso. Ou seja, Deus proíbe sim a prática do homossexualismo. O problema é que a igreja está entrando num preconceito muito grande acerca de pessoas que fazem esse tipo de prática. Parece que quem comete esse pecado está cometendo o pior pecado de todos os tempos. Isso sempre existiu e sempre vai existir. É claro que nós precisamos manter a nossa posição. Qual é a nossa posição? Bíblica. Ainda é pecado. Vai deixar de ser pecado, Fábio? Para os homens pode até deixar de ser pecado, mas para a Bíblia não. A Bíblia falou que é pecado, sempre vai ser pecado. Maravilha? Ponto de número 4, a ideologia de gênero. Querido, eu quero que vocês, eu peço para que vocês assistam o meu vídeo sobre a ideologia do gênero. Eu vou deixar aqui em cima o link, você clica, que é um dos vídeos mais acessados meu, tá? Sobre a ideologia do gênero. É um vídeo impactante, onde eu aprofundo acerca desse tema e você precisa saber desse tema para que você possa entender um pouquinho mais sobre essa manobra diabólica que estão querendo implantar dentro da nossa sociedade. Eu termino essa aula pedindo que o Eterno continue abençoando a tua casa, a tua vida, os teus negócios e até semana que vem, querendo Deus.